Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar atualizando a comparação entre Botafogo e Atlético Paranaense. Então já vamos começar apresentando os meus critérios de pontuação para cada título. Vou dar aí 7 segundinhos para vocês verem todos os critérios, tá? Agora vamos para os critérios de pontuação para campanhas de destaque sem resultar em conquistas, tá? Nesse vídeo eu considerei somente os vice-campeonatos em grandes competições, tá? Competições de longa duração, de relevância. E agora vamos para o comparativo de títulos. Bom, no somatório de todas as conquistas, o Atlético ficou um pouquinho acima do Botafogo, tá? Uma vantagem de pouco mais de 1 ponto. E em campanhas de destaque, são vice-campeonatos, o Atlético também ficou milimetricamente acima do Botafogo. E no somatório de títulos, mais campanhas de destaque, o Atlético ficou com 2 pontinhos a mais do que o Botafogo. E em matéria de torcida, o Botafogo com 3 milhões, o Atlético com 1,5 milhão. O Botafogo vence nesse critério. Em estrutura, o Atlético Paranaense, como vocês já devem imaginar, é um dos mais bem estruturados do futebol brasileiro, top 3 em matéria de estrutura. Tem um CT que é coisa de cinema, tem um estádio que também é coisa de cinema. O Botafogo manda os seus jogos no Engenhão, está sob a concessão do Botafogo, mas é um estádio pertencente à Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? E o Botafogo construiu seu CT recentemente, né? Mas não se compara ao CT do Atlético. Então, em matéria de estrutura, o Atlético está muito acima. E agora no fator importância para a seleção, o Botafogo muito acima, tá? Com muito mais convocados em mundiais, com muito mais campeões mundiais também. Então vence nesse aspecto. E em rebaixamentos temos 3 para cada lado, porém o Botafogo tem 12 participações a mais do que o Atlético na elite do futebol brasileiro. Fechou, galera? Então agora vamos para a minha opinião. Então, galera, ao longo do vídeo vocês puderam ver que o Atlético tem uma pequena vantagem em títulos sobre o Botafogo. Porém, vocês puderam acompanhar ao longo da análise que eu considero vários outros fatores além das conquistas para determinar a grandeza de um clube. Tamanho de torcida é essencial, a identificação que o clube tem com a história futebolística do seu país, a estrutura, o nome do clube, né, os ídolos, todos esses fatores têm a sua importância, né? Lógico que uns são mais importantes do que outros, mas todos devem ser considerados. Então, tendo em vista tudo isso que eu citei ao longo do vídeo, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Uma pequena vantagem em títulos a favor do Atlético Paranaense é o suficiente para pesar mais do que tudo que o Botafogo tem de qualidade? Na minha opinião, não, galera. Se tratando de feitos, recordes, o Botafogo está muito acima do Atlético Paranaense, né? O Botafogo tem o recorde de invencibilidade do futebol brasileiro. O Botafogo aplicou a maior goleada do futebol brasileiro. O Botafogo é o recordista de convocações em mundiais. O Botafogo foi base da seleção brasileira em 3 títulos mundiais, tá? Então é um clube com feitos mais expressivos do que o Atlético Paranaense e que contribuiu muito mais para o crescimento da história do futebol brasileiro. Outro fator, os jogos entre Botafogo e outros clubes grandes são tratados como clássicos, né? Temos Botafogo e Santos, que é considerado um grande clássico, uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil. Botafogo e Corinthians é um grande clássico, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, além das rivalidades locais, estaduais, né? Que o Botafogo tem com os outros 3 grandes clubes do Rio. E temos a vantagem em torcida a favor do Botafogo, né? O Botafogo tem o dobro da torcida do Atlético. Então, devido a isso, o Botafogo é um clube muito mais famoso, popular, mais abrangente no país, né? O nome Botafogo causa um impacto maior na mente do que o nome Atlético Paranaense. Eu reconheço o crescimento do Atlético,
hoje eu considero um grande clube, né? Vem obtendo resultados muito expressivos nos últimos anos. Sua estrutura é uma das melhores do Brasil, mas é um clube com uma história recente, né? A história do Botafogo já está consolidada como uma das maiores e mais importantes do futebol brasileiro há um bom tempo, né? O Botafogo sempre foi tratado como um integrante do G12 do Brasil, né? Como um grande clube do futebol brasileiro. Então, o Botafogo ainda tem mais peso, ainda é um nome mais forte do que o Atlético Paranaense. Vocês sabem que o Botafogo atravessa um jejum de 26 anos sem títulos expressivos. Vamos imaginar o Atlético Paranaense passando pelo mesmo jejum. Será que teria o mesmo nível de exigência, a mesma cobrança, a mesma hostilização que o Botafogo recebe por atravessar esse jejum? Acredito que não. O Atlético, quando cai para a Série B, é tão hostilizado, tão cobrado quanto o Botafogo é quando cai para a Série B? Também não. Então, por aí nós já vemos a diferença de relevância entre os dois clubes, né? Mas, como eu falei, o Atlético é um clube grande, é um clube que merece respeito, inclusive eu tenho uma imensa simpatia por esse clube, né? Hoje se encontra num momento superior ao Botafogo em termos de gestão, conquistas recentes, enfim, no momento está maior do que o Botafogo. Só que o Botafogo é maior do que o Atlético Paranaense. Tem uma diferença entre o estar e o ser. Fazendo uma analogia, partindo para outra área da música. O Mumuzinho, que é um cantor de pagode, hoje vende muito mais discos do que o Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos é maior do que o Mumuzinho. Todo mundo sabe disso. É o que eu também digo em relação a essa comparação entre Botafogo e Atlético Paranaense. Eu acho que para o Atlético passar o Botafogo, precisa conquistar mais títulos, precisa de mais regularidade e precisa aumentar o seu número de torcedores. É a opinião que eu tenho, tá? Quem tem uma opinião contrária à minha, eu super vou respeitar, tá? Mas essa é a minha opinião e eu tenho o direito de expressar ela. Fechou, galera? Encerro o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Fui.